Olá, eu sou Gessé Acioli e te convido para tomar mais um café. O futebol de Pernambuco já foi um dos melhores do país, já esteve entre os seletos grupos das melhores equipes. Hoje sofre bastante. É por isso que a gente vai falar sobre o atual momento do futebol pernambucano e sobre o que esperar do futuro nesse futebol. Por isso eu convido esse especialista, meu amigo, narrador esportivo, jornalista da melhor qualidade e fã de café, que é o que importa. Eri Santos, prazer, querido, te receber no café para a gente bater um papo sobre o nosso futebol. Cara, obrigado pelo convite. Aliás, um convite feito há um bom tempo. Eu estou devendo esse bate-papo com você, embora a gente conversa sempre, se vê sempre nas redações. Mas está para um momento em especial, no espaço que você tem reservado para momentos especiais, eu ser um convidado, eu fico muito grato, muito grato. Primeiro que eu sou um cara que gosto demais do seu trabalho, em todas as frentes que você assume, desde que eu o conheci, né? A gente começou a ver todas as frentes, seja apresentando, seja comentando também as notícias, os fatos, enfim. Então, nada mais apropriado do que eu poder participar desse quadro aqui. Obrigado pelo convite. A recíproca é verdadeira, viu? Totalmente. Eri, um café para todo mundo aí, com viu? certeza. Estamos bem servidos. Eri, falando sobre o nosso futebol, você já acompanhou diversos momentos do futebol de Pernambuco, inclusive momentos de ouro do futebol de Pernambuco, podemos dizer assim, com conquistas nacionais, com conquistas, posso dizer até internacionais, no sentido da participação das equipes pernambucanas em outros torneios. Como é que você observa hoje o futebol de Pernambuco, com o que você já viu no passado, com o que esse futebol já conquistou e o que a gente observa hoje? Gessé, é um exercício muito, muito profundo que a gente precisa fazer, né? Porque a minha origem no futebol, no rádio esportivo, foi acompanhando, não, eu digo até assim, foi de costas para a capital, né? Ou de frente para a capital, olhando a partir do interior. Literalmente, geograficamente assim. Eu comecei no sertão do estado. Mas enquanto torcedor, eu era de Recife, morando em Recife a vida toda, nascido ali em Camaragibe. E eu tinha o futebol, ainda tenho, porque eu não coloco como uma coisa perdida, não. Mas comparando, na minha juventude, na minha infância, juventude, enfim, quando eu fui primeira vez para o estádio, o futebol sempre foi algo macro, né? Algo assim gigantesco, algo que eu reservava tempos e tempos do meu pequeno tempo, entre estudos e uma coisa e outra, para poder viver o futebol, né? Então, eu tive sempre o futebol e a comunicação no futebol, assim, como coisa para mim muito, muito importante, muito importante. E aí eu vislumbrava, né, esse futebol crescendo muito. E eu pude ver o futebol pernambucano, quando eu comecei a entrar, eu costumo brincar dizendo o seguinte, eu saí do lado cliente e fui para dentro do balcão, né? Eu era o consumidor. Eu ainda sou consumidor, todos nós somos, é bem verdade, mas eu passei para a parte de dentro, pelo menos ali, né, para ficar entendendo algumas coisas mais. Acompanhando o dia a dia de clube, tendo aproximação com jogadores, com diretores, com comissão técnica. Vi muitos clubes nascerem no nosso futebol e vi morrer também. Cito aqui o Itacuruba, por exemplo. Pois é. Né? Sensação Itacuruba. Sensação. Vi nascer e vi morrer esse time, né? Enquanto clube profissional, não sei hoje como é que está a atividade, mas sumiu completamente do cenário. Mas assim, a gente tinha uma expectativa muito maior quando chegássemos com o avançar da tecnologia, com tanta coisa nova que iria acontecer, eu tinha uma expectativa muito melhor do que... Porque Pernambuco sempre foi destaque em tudo, né? Pernambuco sempre foi primeiro em tudo. A gente tem essa mania de grandeza, então naturalmente as coisas iam acontecendo. Gessé, e o futebol pernambucano, ele só perdia para os clubes do eixo sul-sudeste, né? Só perdia ali para São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte. Depois era Pernambuco, cara. Era Pernambuco. Pernambuco era o primeiro do Nordeste. Ficou assim durante muito tempo. Então, o Pernambuco era o principal do Nordeste, né? O futebol pernambucano como um todo. Aqui nós tivemos grandes eventos. Se você ver falar na seleção brasileira, não se discutia para onde ia. Vai para Pernambuco, né? Não disputa, a gente já era... Já estava lá. Os outros queriam tentar tirar da gente. Hoje a coisa inverteu completamente. Hoje a gente tem que brigar, né, para trazer um jogo aí para o futebol
para um amistoso da seleção aqui, ou um jogo valendo alguma coisa. Mas isso se deve, obviamente, a muitos erros, né? E eu não coloco nem assim erros, propositalmente, mas falta de percepção administrativa do que é que futebol perderia. E aí a gente foi se perdendo com o tempo e hoje estamos vivendo. Eu vi uma entrevista recente do presidente da federação, até num podcast também, o Evandro Carvalho, quando foi perguntado pelo Rodrigo Raposo, né, um colega nosso, né, Grande Rodrigo. Grande Rodrigo, e ele no podcast dele, ele falou, citou, nosso futebol está em baixa. Aí o presidente disse, não, o nosso futebol não está em baixa. O futebol pernambucano, aí começou a citar alguns exemplos. Ele cita o Retrô, que para mim não é um clube. Não dá para citar. Como referência do futebol pernambucano. Sim. Porque ele não vem de baixo, não vem com uma plataforma crescente. Portanto, não viveu os momentos bons de alta para daí então ter oscilado e aprendido a crescer. Não, é uma empresa, é diferente. Não tiro o mérito do Retrô, não digo que não é essa a questão, mas quando eu penso em clube, para mim existem 4 clubes no futebol brasileiro. Não pela ordem, não vou citar pela ordem, mas você tem o Sport, o Santos, o Náutico e o Central. São clubes com alguma história. E o Salgueiro? Não, eu estou falando de clube que tem uma história, que partiu de um começo e que tem uma estrutura, que teve um começo para ser clube de futebol. Hoje você tem o Salgueiro, o Salgueiro é um cara que tinha muito dinheiro, resolveu pegar um clube amador, transformar em profissional, tinha muito dinheiro para investir. Mas hoje onde está o Salgueiro? Não tem estrutura, o Salgueiro não tem estádio, nada disso. E aí os 3 de Pernambuco tem, os 3 da capital, mais o Central. Então, quando ele cita que o nosso futebol não está em baixa, aí ele fala, a gente está em baixa dentro de campo, desportivamente. Espera lá. Se a gente está em baixa dentro de campo, os outros estão em alta dentro de campo, por quê? Né? Então, tem algo mal explicado nessa história toda aí, da maneira que ele tentou levantar. Essa explicação do presidente, ela passa por essa fala que você ouviu, mas passa por outros depoimentos também. A gente já ouviu diversas vezes o próprio presidente falando sobre essa situação. E meio que não é aceitável por parte da federação que ela errou. Isso, né? Que os clubes erraram de um modo geral, que as competições de Pernambuco elas não funcionaram, tanto é que o futebol está aí mostrando os resultados. Exato. O futebol é resultado. Exatamente. A gente sabe que é um negócio que tem resultado. E aí é meio como o doente que não assume que está doente, não aceita que está doente e não busca um tratamento e a gente fica levando com a barriga. E é ruim, né? Tratar um doente que não aceita. Isso, porque não quer se tratar. Não quer se tratar, não quer entender a situação, não quer compreender que quem está de fora está vendo alguns detalhes que poderão ser de ajuste. Não, eu não preciso disso. E aí não consegue realmente se recuperar. É isso que acontece com o futebol pernambucano. Quando o presidente diz isso, e aí teve acho que foi uma entrevista na CBN, era um programa de debate na CBN há alguns anos, acho que foi em 14 ou 15, quando a gente começou a descer e o Ceará chamava a atenção, o futebol cearense começou a chamar a atenção. Eu perguntei a um dirigente, né, do Esporte Clube do Recife, como é que ele via isso. Falou, não, isso é uma roda gigante. Agora eles estão melhor, a gente depois volta. Como se fosse tão simples assim, né? Como se o futebol dentro de campo, os resultados, não fosse de alguma maneira consequência, eu não digo de campeonato, eu digo de uma sequência. Você pode ter uma temporada ruim, mas você tem uma sequência, né, como um todo. Né? O futebol de Pernambuco cair como caiu, como um todo, tem que ser levado em consideração, descobrir qual é a razão, porque a gente tem exemplos ao contrário. Se não fosse assim, se não tivesse outros exemplos bons, aí eu até me calaria. Não, olha, isso é coisa do futebol mesmo. Mas não é só coisa do futebol, não, é administrativo. E é interessante a gente pensar, quando a gente faz uma comparação com outros estados, o estado do Ceará sempre vem à tona, porque o estado do Ceará conquistou recentemente acesso nas divisões menores, com equipes digamos, de menor torcida no estado, e as equipes de maior influência no estado, que são Ceará e Fortaleza, naturalmente, são as equipes que estão despontando. Hoje o Ceará está na Série B, praticamente não vai subir, mas é um time que se manteve ali por muito tempo na Série A, volta agora para a Série B. Nós temos um Fortaleza decidindo a Copa Sul-Americana, né, um campeonato, um torneio internacional. Então, meio que o Ceará avançou nos seus campeonatos internos, porque as Copas funcionaram.
não é o estilo de fazer uma Copa com amadorismo, mas fazer uma Copa que vale alguma coisa para os times terem o que disputar, terem vontade de disputar. E a gente vê o caminho inverso. Os times da capital é que estão jogando divisões inferiores até ficar sem divisão, como o Santa Cruz. E hoje nós temos, por exemplo, as equipes do interior que estariam disputando essas divisões inferiores, não tem calendário, vão jogar porque tem um calendário do ano que vem, graças à disputa, mas o ranking, a gente está vendo uma queda muito grande. É essa a questão principal. Se ele diz que desportivamente, se o presidente Evandro Carvalho, que não nego, tem feito um esforço grande para ajudar os clubes. Isso é fato, não é? Buscando verba. Eu só não sei se essa é a melhor maneira. É isso que eu ia te perguntar, Eri, porque às vezes a gente acha que dinheiro remediar o negócio é o certo, mas na realidade seria uma projeção para que a coisa funcionasse. Exato. Vale muito, é clichê isso, dizer, não ensine a pescar, não dê a vara. Não dê o peixe, aliás, Isso. né? Ensine a pescar, dê uma vara para o cara. Isso vale mesmo, cara, isso é real. Você, no futebol, quando você, e futebol em outras empresas, quando você nunca constrói sua plataforma para não ter que estar pedindo ajuda, você vai construindo algo a longo tempo. Vai acontecer de você cair de divisão, como acontece com o Ceará, por exemplo. Caiu para a segunda divisão. Então, desportivamente, concordo que você oscila, porque aí é futebol. É futebol, aí é dentro de campo. Perfeito, eu concordo com essa colocação. No entanto, o futebol pernambucano ele está com todos os clubes estão vivendo uma situação de penúria no aspecto administrativo. É bem verdade que agora o Náutico, agora não, há um tempo, há 2 temporadas talvez, o Náutico conseguiu tentar se reorganizar, o Sport deu uma recuperada, é bem verdade, mas está aí o caminho. Mas uma coisa que me incomoda muito, Gessé, é o fato de o futebol pernambucano se concentrar apenas em Náutico, Sport e Santa Cruz. Eles são referenciais, mas não são únicos. Esses 3 clubes, eles, durante toda a história, levaram o nosso futebol para cima. Hoje, no caso do Santa Cruz, por exemplo, está tomando uma vaga de um clube da Série D, um clube do interior, cara. Não é? As más campanhas de Náutico, Sport e Santa derrubaram o futebol pernambucano no ranking ao ponto de a gente perder vagas. A gente tinha 3 vagas, 4 vagas, tinha muito espaço e não tem mais. Por quê? Porque esses 3 caíram. Refletiu-se nos clubes do interior, nos clubes pequenos. E aí você não tem nenhum projeto, nenhum. Até que me prove o contrário. Se alguém souber, por favor, coloque aí nas observações nos comentários. Nenhum projeto visando o surgimento do futebol como um todo. O pensamento é, não, vamos ajudar o Santa. Não está errado em querer ajudar o Santa, mas é só o Santa Cruz que merece ajuda, que precisa de ajuda, porque você ajuda esses 3 ficam fortes. Quando entra no campeonato estadual, esses 3 estão fortes, e que não estão, né? Mas vamos lá, teoricamente a ideia era essa, vai sempre se sobrepor aos demais, e eles serão sempre os clubes que enganam todo mundo, aquela história de que campeonato estadual não é referência. E em Pernambuco não é referência mesmo. Pois é, nós vimos o Náutico ser campeão pernambucano e cair para a Série C. Quer dizer, há um distanciamento muito grande, né? Então não há uma atenção para que os clubes do interior tenham um calendário, assim como o presidente esse ano, e corretamente se preocupou com o calendário para o Santa Cruz. Santa Cruz vai disputar agora o campeonato estadual e para. Pode ter certeza que vai ser criada aí alguma competição que vai valer alguma coisa, ou não, mas alguma competição para calendário. Se os anos anteriores nenhum desses clubes precisaram disso, também há de se colocar uma observação. Os clubes, eles estão pensando nisso, ou querem apenas disputar o campeonato estadual com outros objetivos aí que a gente não consegue, talvez, entender plenamente e descrever plenamente. Então, tem muita coisa confusa no nosso futebol como um todo. E essa coisa do a longo prazo, o futebol de Pernambuco não caiu de divisão de ontem para hoje. O futebol vem caindo. Se a gente pegar aí vamos dizer, a década passada, o início da década passada, nós tivemos o início dos anos 10, né, dos anos 2010, Sport e Santa Cruz campeões do Nordeste. Isso. De lá para cá, o Sport capengou, voltou à Série A, caiu, o Náutico, né, caiu de divisão, tá aí na terceira, voltou para a Série B, depois voltou para a Série C, agora o Santa Cruz sem calendário. Então, isso é a longo prazo, não é uma coisa que aconteceu ontem que eu vou ter que resolver agora. É que não foi resolvido ao longo do tempo, né, Eli? É uma queda escalonada, né?
Aí é onde não cabe dizer que isso é futebol. É futebol quando você tem uma queda, né, que aí é resultado de campo, contratações erradas, né, condução errada do futebol, vai acontecer, vai acontecer e deve acontecer mesmo. Isso aí é futebol. Mas quando você tem isso sempre, como você citou bem, uma queda que vem aí escalonada, não generalizada, acabou sendo generalizada no nosso futebol, mas escalonada, foi para decorrer do tempo, foi caindo, se chamava a atenção e não, isso é normal, ao ponto de você ouvir de dirigente dizer, não, hoje é assim, mas amanhã a gente volta. O tempo passou, estamos em 2023, temporada 24 às portas, e você não vê um soerguimento do futebol como um todo. A ideia é levantar o Santos, levantar o Náutico, levantar o Sport. Mas esses três, levantando só eles, não levantam os outros. Os outros precisam também de uma atenção, de um projeto, de competição e coisa do tipo. Se a gente pegar como exemplo essa coisa da organização, da estruturação do futebol, observando do que a gente evoluiu nos últimos, vamos dizer aí, 20 anos, em termos de estrutura, a gente está comemorando hoje uma reforma na parte elétrica de um estádio, a gente está comemorando uma catraca de inovação. É muito pouco, Eri, para o que a gente poderia estar inovando. Você citou inovação no início, que a tecnologia poderia nos proporcionar, e a gente está vendo o sul do país, como sempre, bem adiantado, e a gente ficou muito para trás. Né? A gente vai lembrar aqui episódios do futebol de Pernambuco com problemas de impressão de ingresso, com problema de catraca, com desrespeito ao torcedor, enfim, uma coisa que ainda é arcaico para quando a gente vai... Eu estou falando isso porque a gente tem que pensar o futebol lá na frente, mas se o básico não está funcionando é porque a coisa não está funcionando. É aí onde a gente identifica exatamente que é o futebol em queda como um todo. Dentro de campo, a gente tem resultados que você olha assim, não, isso é do futebol. Mas volto a frisar, quando você vê uma queda de um clube que subiu de divisão, como foi o Santa Cruz, viveu uma fase de ouro ali durante aquela saída da Série D, foi para B, D para C, C para B, para A, e na Série A, no ano seguinte, ele cai e vai lá para baixo. É uma queda voltando. E dizer que isso é futebol, não, isso é resultado dentro de campo, não pode ser encarado assim, porque tem que se olhar o conjunto. Aí a gente... Está se falando muito isso por causa do Santa Cruz, mas pegue o caso do Sport, os erros administrativos que o Sport teve. Agora tem um presidente que parece não estar conseguindo colocar as coisas nos eixos. Você pega o Náutico em 2012 teve a melhor fase financeira da sua história. O clube se atrapalhou todo. Né? Tinha aquela questão da arena, tinha a questão da grana que chegava da... enfim, ele subiu para a Série A, foi para disputar uma Sul-Americana, uma partida com o Sport, que acabou o Sport passando, vencendo, decisão por pênalti lá na arena e tudo mais, mas o Náutico como um todo naquela época viveu um bom momento. Qual foi a cabeça do dirigente? Contratar nomes. Tem um jogador chamado Magrão, salvo engano, volante, que foi contratado, esse cara não jogou, sei lá, 5, 8 partidas, o cara já completamente fora do futebol de alto rendimento. Esse cara jogou algumas partidas e depois entrou, o Náutico não pagou os salários, e entrou na justiça e conseguiu um pagamento a longo prazo, que teve que entrar na folha do Náutico. Cito esse como exemplo, mas especificamente por ser num ano que o Náutico estava muito bem financeiramente e tinha que saber administrar. O Náutico não soube administrar. Então passa por problemas administrativos o nosso futebol. Planejamento. Eu tenho feito muito uma pergunta durante os programas na CBN, onde o nosso futebol quer estar daqui a 5 anos. Se você perguntar isso ao Sport, ao Santa e ao Náutico, eles não vão saber dizer. O Santa sequer teve condições de preparar um projeto, né, muito bem elaborado para dizer qual era o planejamento dele para sair da Série D. Não conseguiu fazer isso. O Náutico, idem. A gente já vê agora, com a questão da SAF, alguns movimentos diferentes. Né? Eu começo a ter uma expectativa positiva em relação ao Náutico, por exemplo. Mas eu volto a afirmar, Gessé, a solução para o futebol pernambucano não reside apenas nesses três. Tem que olhar... não vamos pegar os clubes da segunda divisão, vamos pegar 8 clubes, 9, 7, 6 clubes do restante do futebol pernambucano. O que é que está se fazendo pensando nesses clubes? Qual é a cabeça dos dirigentes desse clube? Por exemplo, o Central, a informação que chega é que
O Central não quer nem ouvir falar em SAF. Não tem interesse em SAF. Por que isso? Essa é uma pergunta que eu ainda vou fazer ao dirigente. Qual é a razão? Né? Por que você não considera a possibilidade? Não é que eu seja defensor de que a SAF é a solução para o futebol do mundo e do Brasil como um todo, não. Mas para alguns clubes é. Porque o Central, por exemplo, não quer a SAF, mas quer um investidor. Onde é que cabe essas duas frases juntas? O investidor não quer investir para perder, como o Rivaldo falou agora, né? Ninguém quer ter prejuízo, não vai colocar dinheiro no clube. Sem saber para onde vai? Em associação ninguém investe em empresa. Em associação ninguém investe. Pois é, essa coisa da SAF é interessante pensar, porque no Brasil tem muita gente se organizando para criar uma SAF agora, a exemplo do Fortaleza, que está se organizando no sentido de investidores agora investirem num time que está bem, que está organizado. Exato. Mas existem aqueles que estão com a corda no pescoço, como é o caso de Botafogo recentemente, o Vasco, o próprio Santa Cruz está buscando. Então, diante dessas possibilidades, com a gerência do futebol que nós temos, porque se a gente pensar a gerência do futebol, vamos ter eleições agora para Náutico e Santa Cruz. Isso. E aí, os dirigentes são os mesmos, que estão rodando há muito tempo, né? Só mudam os nomes, mas são as mesmas pessoas que estão ali dentro do clube. Exato. Essa desorganização existiu. Mesmo com a SAF, será que não seria a hora de reoxigenar também? Porque manter os mesmos nomes, mesmo que venha a SAF, vai funcionar de que forma? Se não conseguiu organizar antes, por que organizaria agora? O que é que mudaria nisso? Pois é, inclusive esse foi um questionamento que tivemos no programa 4 em Campo, né, na CBN, eu acho que foi na terça-feira, numa dessas terça-feiras, em que a gente falava sobre a SAF ser mote de campanha para dirigentes. Em que sentido ser mote? Ele vai falar do projeto dele baseado na SAF. Porque nenhum dirigente, pegando o exemplo do Santa Cruz, tem uma plataforma financeira para reorganizar o clube. Tanto é que a federação está se mobilizando para conseguir alguém que possa patrocinar, ajudar a pagar os débitos e tal, para você então conseguir sanear o clube e pensar nele para frente. Então, a SAF é para esses clubes a alternativa. No entanto, e aí é onde eu fico um pouco aliviado, a menos que a coisa, a menos que seja diferente, um pseudo-SAF, né? O clube se transforma em sociedade anônima do futebol e os dirigentes quem, entre aspas, compram a SAF. Esse é o medo que eu tenho. Afirmando que são valores exorbitantes, se você não vê esse dinheiro, entendeu? Tem uma maquiada aqui e ali e você não vê a coisa funcionar. Disso eu tenho medo, de pseudos empresários, né? Ou dirigentes que dizem, não, a SAF veio e o dirigente tem algum envolvimento com a SAF, tem apitar alguma coisa na SAF. Porque SAF até onde entendo, até onde se foi discutido até agora, a empresa vai chegar para fazer investimento no futebol, que futebol é um grande negócio. Então ela vai comprar, ela vai ser acionista da empresa ou do clube, ou ela vai adquirir a SAF, ou ela vai implantar um sistema de profissionalização, mas é administrado como empresa, não como associação. E aí os dirigentes vão cuidar da associação clube como um todo, mas o futebol entregue à SAF. Esse é o modelo que as SAFs poderão, né, ou optam por as empresas que chegam como investidores para ter esse modelo. Pega o futebol. Claro que tem repasse para cuidar de outras coisas, o estádio, enfim. Resolver a situação como um todo. Mas o grande foco da SAF é o futebol. E é interessante pensar sobre essa questão da profissionalização. A palavra que eu gosto muito da profissionalização, e eu sempre uso o case de sucesso que é o Fortaleza, não pelos resultados que o Fortaleza conquistou dentro de campo agora, recentemente, mas se a gente pegar aí um recorte de 4 ou 5 anos atrás, saiu um levantamento sobre as dívidas dos clubes nordestinos. E são dívidas bilionárias. O Fortaleza conseguiu dar uma organização sem ser SAF, sem ninguém investindo no Fortaleza. Foi o Fortaleza que conseguiu resultados importantes com a organização de ter um presidente remunerado, né, que está lá estruturando o clube como empresa, antes que a SAF chegasse. Agora sim está abrindo para a SAF. Mas é interessante pensar, ao mesmo tempo, diante de toda a problemática da SAF, que traz os investimentos, mas profissionalizar. Será que ainda dá tempo ele profissionalizar, mesmo que de forma a curto prazo, para chegar a uma SAF com resultados melhores? Porque muitas vezes você vendeu o Santa Cruz agora a preço de banana, como o torcedor está dizendo, é muito fácil para quem vai investir. Mas imagina o Santa Cruz mais organizado, quanto seria, quanto valeria esse clube, com a imensa torcida que tem.
É isso que a gente está falando. Essa é uma preocupação. E aí eu concordo com você, compartilho com você essa preocupação. Por quê? Dos nomes que costumeiramente se apresentam, nenhum chega com um projeto e com valores e com algo que realmente o clube precisa para se reorganizar e daí chegar a essa profissionalização e agora se transformar numa SAF, mas ele estando em alta, não em baixa, né? A história da lei da oferta e da procura, né? Do jeito que o Santa está agora, é ele que está procurando uma SAF. É ele que está abrindo o leque para uma SAF. Se ele se organiza, então ele vai ter mais poder de barganha. Isso é um detalhe. Mas tem uma outra coisa que aí, baseado nos estudos, e uma SAF ela vai estudar isso, porque aconteceu isso também com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi vendido tanto lá embaixo. Mas foi feita uma análise, né, de mercado, de estudo, onde poderia chegar. Então, profissionalizar antes é o ideal. Fortaleza é o exemplo, e para mim é o grande exemplo, né? Um dos grandes exemplos. Mas, na situação atual de Santa Cruz, não vejo como. Entendeu? Vai ser uma pseudo-profissionalização. Então, a leitura de onde esse clube pode chegar, o que ele representa, o que ele pode trazer para os seus investidores. E aí, naturalmente, você não tem como vender muito caro, mas também não precisa vender tão barato, não é? Porque ele tendo um projeto bem preparado para mostrar onde o clube pode chegar, quem comprar vai dizer, não, eu vou comprar aqui por um valor alto, que eu sei que isso vai se multiplicar lá na frente. Porque mesmo que esteja super estruturado, o valor que seja macro, as empresas não pagarão o valor macro. Vão pagar esse valor que está se comentando, de 1 bilhão de reais, talvez, agora tem a de Mancuso falando de 800 milhões de reais, vai por aí. Isso é o mercado, eu acho que aponta para isso mesmo. Essa coisa do mercado é interessante porque muita gente está se organizando nesse sentido, de preparar a SAF e tudo mais, a gente vai guardar muito sobre esse futebol. Eu queria puxar um pouquinho mais para a nossa região, porque você citou há pouco o Central, nós temos aí 2 equipes na Série A1 do Pernambucano, né? Nós conseguimos manter aí o Central e o Porto, mas temos a queda do Caruaru City, que chegava também como uma novidade, como o Retrô chegou. Né? Então, é observar também esses outros clubes do ponto de vista do que vai ser. O Porto é uma empresa, desde sempre foi, né? A gente sabe que o interesse do Porto é um interesse específico, mas nós temos o Central que representa a cidade como um todo. E há muito tempo esse Central vem dando essas demonstrações de desorganização no sentido que nós estamos vendo o Central levantar o nome de um treinador que há muito tempo está fora do futebol. Isso pesa muito para um profissional de futebol quando ele está desatualizado no sentido de estar participando. É meio que começar de novo o mesmo caminho e mais do mesmo. É aquela história da... Tem um ditado, não vou conseguir lembrar agora, mas é a repetição dos mesmos erros. E é uma coisa do futebol de Pernambuco, que gosta de fazer isso, né? Com jogador, com treinador. E no caso do Central, por exemplo, o clube está reformando agora o gramado. Precisa reformar. Beleza. Custo. Algo em torno de 45 a 50 mil reais, né? Para deixar o gramado em condições tal de jogo. A pergunta feita foi, e o dinheiro? Eu disse, não, o dinheiro a gente está vendo. Sabe? Então, se faz muito na busca de apoio de A, de B, ajuda aqui, ajuda ali. Vai buscar ajudas, não vai buscar investimento, porque você não oferece nada em troca. É no popular mendigar o negócio para ver se dá certo. Mendigar. E foi assim que o Central funcionou a vida toda, buscando alguns patrocinadores, mas que nunca foram suficientes para bancar, e aí na hora H pega dirigente A, dirigente B, dirigente C, e o cara pela paixão chega e dá lá, um dá 1.000, outro dá 2.000, outro dá 200 reais. Tem sido assim a vida do Central, tem sido assim. Então, por conta disso, o Central parou no tempo, né? Está onde está, e o Central, Gessé, ele afastou as pessoas que queriam fazer alguma coisa. E foram essas pessoas que chegaram pensando macro, foram afastadas de propósito. Elas foram afastadas do clube de propósito, porque há muitos interesses daqueles que estão no entorno do Central. Há muito interesse, muito interesse. E não, quando se fala em interesse, não é necessariamente na questão vou ganhar dinheiro com o Central, mas preservar o que já tem construído ou adquirido no entorno do Central. Estou me referindo ali às lojinhas, estou me referindo a toda aquela estrutura.
Um dos candidatos em épocas passadas do Central, que já foi presidente, é proprietário, dono de uma boa parte de farmácia, né, de prédio, de lojas que estão ali. Tornou-se proprietário. Então, que interesse tem de que alguém de fora, que não tem nada a ver, chegue com a cabeça administrativa para comandar o clube? Não tem interesse. Então, é preservar o que já conquistou. E outros construir o seu nome para interesses políticos. É assim que eu vejo. Pois é, uma parte importante do nosso futebol é a imprensa, né? Você faz parte da imprensa esportiva de Pernambuco há muito tempo, sabe, inclusive a gente sofre no sentido de que a imprensa é culpada de resultados que acontecem no nosso futebol. É engraçado, né? Mas eu queria falar contigo, Eri, sobre essa imprensa e o futuro. Muito depende da qualidade dos nossos times, da evolução dos nossos times, porque é a cobertura que é feita por parte da imprensa. Mas, ao mesmo tempo, de que forma essa imprensa também pode contribuir no sentido do avanço do futebol, quando a gente vê a profissionalização de equipes, com todo o desenvolvimento da mídia, com tudo que a gente tem conquistado? O podcast é um exemplo disso, né? A gente tem visto muito disso, muito bate-papo, coisas que antes o dirigente não aparecia para o torcedor e hoje ele aparece através de um podcast, de uma conversa, de um áudio, de uma coisa ou outra. De que forma a imprensa também pode contribuir nesse avanço para a recuperação do futebol de Pernambuco? Gessé, eu vejo assim, a imprensa ela não pode ter comportamento de torcedor. Não pode ter, né? Mas você vê, eu vejo em alguns momentos comportamento de torcedor na imprensa. Ele deixa de considerar alguns fatores muito sérios, alguns profissionais, e passam a... o time ganhou, é o melhor time do mundo. O time perdeu, na outra rodada já é a pior coisa do mundo. Então, nem tanto nem quanto, né? A gente vê muita exploração de bobagens, eu vejo muita exploração de coisas que não contribuem e coisas que deveriam ser pontuadas, não são pontuadas, não foram pontuadas, não foram cobradas. Hoje já mudou um pouquinho. Eu já vi muitos sendo cobrados, colegas nossos sendo cobrados, para deixar de dizer que o trio de ferro da capital é um trio de ferro. Né? Já vi essa cobrança, por exemplo. De dizer que o nosso futebol continua em alta. Muitos continuam defendendo que está em alta. E outros que está terra arrasada absolutamente. Então, nem uma coisa nem outra. A gente tem que se ver como parte absolutamente integrante do processo. Eu vejo esse movimento, já vejo, já noto essa não preocupação de agradar o torcedor. Tem muito disso, né? De ter medo de dizer determinadas verdades, especialmente agora com a rede social, que o cara rebate, combate, tudo isso justifica essa preocupação, é bem verdade. Mas a gente tem que passar a tratar o futebol como um produto. Um produto. Eu vejo muito no momento em que um clube ganha uma partida, às vezes se valoriza mais o adversário, que foi mal, do que o cara que ganhou o jogo. E às vezes não faz sentido isso, muito embora faça quando você diz, o time ganhou, mas vamos pontuar aqui, gente. O time não jogou bem, correto, ele não mereceu ganhar, mas eu preciso ter subsídio para justificar aquilo. E quando você, com medo do torcedor, você quer levantar a bandeira junto com ele porque o time ganhou, você não vai estar contribuindo se você não pontuar os erros, né? Então, não é tão simples, é um exercício também realmente que eu acho que precisa ser feito muito profundo, de valorizar o futebol mais como produto e estar muito atento com o que se fala para não derrubar esse produto, mas também não oferecer ou não entregar um produto falso. Ao mesmo tempo que a gente tem essa responsabilidade, e não é tarefa fácil, eu também não sei a fórmula mágica para isso, a gente também precisa ter a compreensão dos clubes de que nós não somos adversários. Me preocupa muito quando eu escuto por parte de líderes do futebol pernambucano dizer que a imprensa só quer o mal do nosso futebol. Isso é preocupante demais. Preocupa muito quando uma emissora de rádio, e eu tive essa experiência terrível, uma emissora de rádio ir fazer uma transmissão de um campeonato pernambucano, de uma segunda divisão, porque é um clube da cidade, numa quarta-feira à tarde, com uma audiência
mas que você quer entregar um produto, porque você tem patrocinador e você vendeu a ideia de que aquele clube vai subir, e você chega lá e a federação te impedir de fazer o trabalho, porque você chegou meia hora atrasada, não do jogo, mas meia hora atrasado do horário que o delegado poderia te receber. E não ter um tratamento para isso. Então isso é preocupante. Quando os líderes dizem que a imprensa só joga o futebol para baixo e culpa de todas as maneiras isso, e impede que a gente acompanhe os clubes, cria barreira, aí realmente vira uma situação difícil de lidar, que é a nossa tarefa de encontrar a melhor maneira de vender esse produto e ao mesmo tempo ter os clubes entenderem que nós somos parceiros, mas que somos parceiros que precisamos dizer a verdade do que está acontecendo. Quando ele não abre para a gente descobrir as verdades e a gente agora vai atrás das fontes e encontra informações e eles dizerem que é especulação e que a gente está atrapalhando, então tem muita coisa errada no meio do caminho aí que precisa ser consertada. Não é fácil, não existe uma fórmula mágica não, mas... Por tudo que Pernambuco já foi no futebol, você acredita que a gente se recupera rápido? Olha, hoje eu não vejo o futebol como um todo pronto para se recuperar, não vejo. O futebol pernambucano como um todo. Mas eu vejo alguns sinais interessantes. Vou pontuar aqui dois deles. O Sport recentemente fechou aquele contrato com a Liga, né? A Liga Forte Futebol, e tem disponível para ele, poderia ter feito antecipação de verba de aproximadamente 40 milhões de reais. E não aceitou pedir essa antecipação. Isso para mim foi referencial. Um avanço porque no passado a gente antecipou muito, né? É isso aí. É sobre isso que eu queria exatamente ver a sua conclusão. Então, isso é um bom sinal. E por que não? Aí o presidente do Sport explicou, porque eu teria que pagar um juro muito grande. Então, cara, ele não está... E isso é bom. Isso precisa ser... É esse tipo de matéria que a gente precisa explorar. Né? De que, há um sinal interessante. Então, isso para mim foi um sinal muito interessante. E o outro sinal foi o fato de o Náutico não aceitar os 10 milhões propostos pela Liga, porque outros dirigentes no passado teriam aceito para salvar ali. E não salvaria. Quando ele sabe muito bem que se ele voltar para a Série B, ele vai poder negociar não por 10, mas por 60, 70, até 80 milhões. Que é a história da negociação com a Liga. Então eu vi dois bons sinais interessantes aí. É muito pouco. Não é a luz no fim do túnel. É o sinal de que alguém pegou a caixa de fósforos para acender a vela no fim do túnel. E a gente fica nessa expectativa que ela faça uma labareda bem forte, uma labareda forte, bem boa. Mas eu tenho esperanças, eu não jogo a toalha, não acho que a terra completamente arrasada, não. Eu acho que a gente tem alternativas muito à frente para ver o futebol da gente voltar a ter uma representatividade muito grande. Porque esse produto, ele não morre. O produto futebol não morre. Ele é maltratado, mas não vai morrer nunca, porque é um dos melhores produtos para se trabalhar no mundo. Né? E a gente precisa se organizar para voltar a ser grande como o Pernambuco merece. É verdade. Eri, quero te agradecer pelo esse bate-papo, Mas já! por passar rápido aqui como um jogo de futebol bom, né? Esse bate-papo aqui, esse bate-bola. Quero te agradecer demais, né, por ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco, tomar esse café que já estava um pouquinho atrasado aí. Já estava esfriando. Inclusive, quero agradecer também aqui ao pessoal do Bistrô com Café, a nossa querida Cleide Santos, né, que disponibilizou aqui para a gente com essa vista belíssima da capital do Agreste, para que vocês possam assistir mais um episódio. Esse que é o 5º episódio do Café com Gessé. De fato, um bom café, um bate-bola aqui com Eri Santos. Eri, valeu. É sempre um prazer conversar contigo, aprender sempre com o mestre. Obrigado. E aí a gente agradece também aqui a Juliane Araújo nos trabalhos técnicos. Lembrando, claro, eu te convido para tomar esse café e da próxima a gente toma mais um café com outro assunto bem interessante. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigado, pessoal.